Paz do Senhor para os meus amados irmãos, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico do livro de Timóteo, 1 Timóteo. Semana passada nós fizemos o capítulo 1 e hoje nós vamos dar início ao capítulo 2. E eu te convido, tá? Nessa tarde de sábado linda e abençoada, a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Eu vou ler o capítulo 2 de Tiago, ele é bem pequenininho. E aí a gente vai, explanando, aquilo que o Espírito vir nos trazer. Mas antes de iniciar, eu queria te convidar para a gente fazer uma oração nessa tarde. Amém? Uma tarde de gratidão, uma tarde com tantas coisas boas. Uma tarde com a mão do Senhor nos protegendo a todo momento. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai amado, Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa tarde, Deus, para glorificar e a exaltar o Teu santo nome. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós. Obrigado por nossa saúde, obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, que Tu possa estar indo visitar a cada um dos Teus filhos, Espírito Santo, onde quer que eles estejam, Pai. Que eles possam, Senhor, sentir o toque das Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um deles, sobre a sua família. Que de nada, Senhor, os Teus filhos venham ter falta, mas que a Tua abundância, Senhor, se achegue, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Pai, nós sabemos que em meio à crise, Tu nos sustenta, Pai, e nos faz prosperar. Nós temos certeza disso, Deus, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o capítulo 2 de Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual por si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que deve ser prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, e afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Vamos primeiro nesse primeiro tópico, para a gente dar algumas explicações, e aí a gente vai para a segunda parte, que é do versículo 8 até o versículo 15. O apóstolo Paulo, ele, nas suas recomendações que ele dá a Tiago, uma das coisas que ele prega muito, e ele pede que Tiago preste atenção, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de clamar mesmo a Deus, de fazer pedidos. A gente tem que saber a quem a gente está pedindo, a gente tem que recorrer àquele que tem o poder de mudar todas as situações da nossa vida. Orações, que é o nosso contato, é nós estarmos em ligação direta com Deus, é nós estarmos em conexão. E aí eu queria te perguntar, como é que se chega a essa conexão? A Bíblia diz que quanto mais eu me aproximo de Deus, irmãos, mais o Senhor se aproxima de mim. Então, é tão importante nós nos aproximarmos mais de Deus, nós olharmos as prioridades que estão cercando a nossa volta e nós entendermos que somente o Espírito Santo, ele pode nos dar a paz necessária. Então, cuidado aonde você tem colocado a sua paz, aonde você tem colocado a expectativa da sua alegria. A sua alegria ela tem que estar em primeiro lugar em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele coloca essa alegria dentro de nós. E aí nós somos capazes de partilhar essa alegria com outras pessoas. Não queira inverter o fluxo. Não queira colocar a tua paz primeiro nas pessoas, para daí você estar bem e por último você ir clamar a Deus, de forma alguma.
Porque se você fizer isso, meu irmão, infelizmente você está sujeito a decepções humanas, você está sujeito a passar por tantas angústias que o próprio apóstolo Paulo recomenda que nós não precisamos passar. Ou seja, em primeiro lugar, a honra, a glória e a alegria, aleluia, vem somente do Senhor dos Exércitos. Amém? Intercessões. Que importante palavra é essa? Eu orar pelo meu próximo, eu me colocar na posição diante de Deus para apresentar a vida de alguém. E são tantas pessoas que precisam que nós sejamos intercessores. É um ministério que tem um impacto profundo no mundo espiritual. O ministério de intercessão é um ministério que nos faz abençoar outras vidas. E isso cabe plenamente no que Jesus disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós, como os discípulos de Jesus, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar aptos a servir ao nosso próximo. E uma das melhores ferramentas, igrejas, que nós temos para servir ao nosso próximo é intercedendo, é clamando, é pedindo que Deus abençoe a nossa casa, a vida dos nossos familiares, mas também a vida do nosso vizinho, a vida da nossa liderança. É tão importante nós orarmos pela vida dos nossos pastores, pela vida da liderança, e daqui a pouco a gente entra nesse assunto, na liderança desse mundo natural, presidente, os senadores, os deputados. Nós precisamos estar orando, intercedendo pela nossa nação. Em tempo, de pandemia que nós estamos vivendo, tempos esses que, se a gente falasse alguns dias atrás, nós não acreditaríamos que estaríamos vivendo esses dias. Mas a Bíblia tem o tempo todo nas pregações, o tempo todo a palavra de Deus, ela tem se nos alertado que nós precisamos estar atentos aos sinais que antecedem a volta de Cristo. Irmãos, nós precisamos interceder pela nossa nação. Nós precisamos interceder para que o Senhor coloque a sua mão e livre, porque Deus tem o poder de todas as coisas, irmãos. Deus tem o poder de nos livrar. A Bíblia diz ainda que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Mas nós, aqueles que creem verdadeiramente, eles não serão atingidos. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do capítulo 2 do livro de Timóteo. Se você tiver a oportunidade, abre aí a tua Bíblia, A Bíblia está falando aqui, irmãos, logo após intercessão, ações de graça, Essa é uma prática cotidiana que tem que ter na vida do crente. É o agradecer mesmo. É o falar: Deus, muito obrigado. Um dos maiores defeitos do ser humano é sempre reclamar daquilo que não tem, Às vezes reclama: eu não tenho o carro que eu queria, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho tanta coisa que eu queria, Essas são as reclamações que brotam no coração humano. E daquilo que Deus já te deu? Será que tu tem um coração grato ao Espírito Santo? Será que tu consegue agradecer hoje pela casa que vocês têm? Pelo alimento, porque você almoçou, em nome de Jesus. Será que você consegue agradecer ao Espírito Santo de Deus pela família que Ele colocou ao teu lado? Por esse dia lindo, eu estou maravilhado com a beleza desse dia hoje. É um presente do Senhor. Ações de graça nos fazem ter um coração muito mais grato ao Espírito Santo de Deus. Faz com que nós estejamos, igreja, com o coração aberto, entendendo que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito melhor do que os meus planos e os meus projetos. Glória a Deus por isso. Então você, família de Cristo na terra, você aprenda a ter esse coração grato, a exercer a prática de ações de graça. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Quando você olhar de uma forma diferenciada para as situações.
Não olhar, Senhor, eu não tenho. Senhor, eu agradeço porque Tu estás, Pai, providenciando o melhor para mim. É fé, irmãos. A fé é certeza, convicção das coisas que nós não vemos ainda. É tornar o invisível visível aos nossos olhos. Você consegue compreender isso? É entender, Senhor, hoje eu ainda não tenho esse meu parente salvo, mas pela fé eu já vejo ele caminhando, eu já vejo ele com o coração arrependido, eu já vejo ele, Senhor, trilhando caminhos de justiça, eu já vejo ele trilhando caminhos de santidade na Tua presença. Isso é a fé. E a fé, igreja, ela traz ações de graça do nosso coração. Amém? E o mais importante de tudo, que o apóstolo Paulo fala aqui, em favor de todos os homens. Ele não está fazendo acepção. Às vezes nós entendemos com a ótica do coração humano que nós devemos orar e agradecer somente pelas pessoas que nos fazem algo. E por aquelas pessoas que já nos decepcionaram, que nos magoaram, não. E o apóstolo Paulo está sendo muito claro quando ele diz aqui que nós devemos exercer essas práticas que nós falamos aqui há pouco. A prática da súplica, a prática da oração, a prática da intercessão, a prática de ações de graça para todos os homens. Todos, sem exceção. Ame, meu amado. Peça a Deus um coração perdoador. Peça a Deus um coração que não tenha discriminação dentro de ti. Às vezes nós falamos assim, eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano. Às vezes não tem nenhum motivo mesmo. Às vezes é só o coração. E tenha cuidado, o coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso. Às vezes a gente nos privamos da companhia de tantas pessoas, achando que elas vão nos prejudicar, e talvez sairia dali tantas pessoas para enriquecer. Ou seja, irmãos, menos julgamento. A Bíblia diz com critério que eu julgo, né, eu vou ser julgado. Se você, meu irmão, é uma pessoa que julga o tempo todo, cuidado. A medida de Deus sobre você também ela pode vir na mesma forma que você usa com as pessoas. Mas a Bíblia também diz, aquele que usa de misericórdia também vai receber misericórdia. Amém? É tão melhor exercer misericórdia do que o julgamento. A misericórdia, o amor de Deus, ela atrai as pessoas para a glória do Senhor. A bênção do Senhor, aleluia, ela faz com que as pessoas sejam atraídas, ou seja, influencie vidas. O amor, ele resgata milhões de pecados. O amor, ele restaura. E Deus quer te usar certamente. Certamente, Deus quer te usar de uma forma sobrenatural nessa terra, como alguém que ama. E esse amor quebra o jugo de tanta coisa. Esse amor quebra o jugo de tantas barreiras, de tantos conflitos dentro do teu coração, meu irmão. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Em favor de todos os homens. Amém? Paz do Senhor. O irmão Wildinei está aqui ao vivo com a gente. Que Deus abençoe, que a glória do Senhor venha estar sobre a tua vida, em nome de Jesus, e que o conhecimento, a graça venha ser multiplicado também. Amém? Hoje eu fiz o vídeo um pouquinho mais cedo, aproveitar a luz do dia aqui, né, esse dia glorioso, e aí mais tarde eu vou estar postando para que todos tenham acesso também a esse estudo, esse capítulo 2 do nosso estudo. Amém? Vamos dar continuidade, então? Em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso é um assunto muito sério. Nos tempos que nós temos vivido, né, tem muitas pessoas que entendem, eu sou do partido A e eu sou do partido B. Se o candidato do partido A ganhar, eu não vou aceitar. Se o candidato do partido B ganhar, aí sim eu vou orar por ele, né? Tem uns se classificam como de esquerda, outro de direita, e esse conflito acaba que as pessoas esquecem de um princípio bíblico que se chama o princípio de nós estarmos orando pelas nossas autoridades.
Se o presidente que hoje está ocupando o lugar dele, nós devemos orar, igreja, para que Deus venha direcionar a mente dele, para que as melhores decisões sejam tomadas. Ou seja, não deixa teu coração se levar por partidarismo, não. Não deixa teu coração ser levado por emoções humanas. Os senadores que estão lá no Senado Federal, os deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, não é para a gente amaldiçoar a vida deles, não. Não é para eu amaldiçoar a vida do presidente que foi constituído sobre essa nação, não. É para nós orarmos. Sabe por quê? A Bíblia diz que isso é bom e aceitável diante de Deus. Ou seja, meu irmão, cuidado. Cuidado com você que está amaldiçoando o presidente, amaldiçoando os deputados, amaldiçoando a vida do governador. Deus não aceita isso. Se é oração contrária, a Bíblia fala muito bem que oração contrária é como pecado de feitiçaria. E Deus abomina. O que Deus aceita é um coração que intercede pelos gestores da nossa nação. E o apóstolo Paulo estava ensinando isso a Timóteo. Timóteo, ensine as pessoas que elas devem orar, que elas devem interceder, que elas devem levantar as mãos para abençoar aqueles que estão em evidência, aqueles que, por permissão do Senhor, estão ocupando lugares de destaque. Eu e você, meu irmão, independente se o nosso candidato foi eleito ou não, nós estamos aqui para representar um governo muito maior do que o governo federal, do que o governo do estado, do que o governo dos municípios ou aqui do Distrito Federal. Nós temos que levantar as nossas mãos, aleluia, e agradecer pelo governo do Senhor Jesus Cristo. Que este governo, aleluia, esteja no coração das lideranças da nossa nação. Tem tanta gente que é ferrenho, né, em defender o seu candidato, e na hora de defender o evangelho as coisas já não são bem assim. Em nome de Jesus, que você venha usar todo o fervor que você tem para que você possa abençoar a vida de outras pessoas, para que você possa usar o teu papel de cristão. E o teu papel de cristão diz que você tem que servir. Sirva a essa nação. Em nome de Jesus. Amém? Lá no versículo 4, louvado seja o nome do Senhor, diz assim: que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Isso é tão interessante, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja que todos nós, que todos dessa nação sejam salvos. Às vezes a gente fala o pecador, a prostituta, o assassino, o idólatra, e às vezes entendemos que eles não são dignos do reino dos céus. Não queira se colocar em posição de juiz. Não queira se colocar em posição de julgamento com as pessoas. Eu aprendi com esse Deus maravilhoso que Ele quer resgatar a todos. Essa história, ela me reporta muito ao livro de Jonas. Jonas, Deus deu uma ordem para ele não queria ir. Ele se escondeu e aí todo mundo sabe da história que Jonas foi comido por uma baleia. E pela sua desobediência ele pagou um preço. Lá dentro do ventre da baleia, ele orou, ele clamou, ele pediu perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu o arrependimento de Jonas e o absorveu daquela situação. Deus deu vitória. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que Deus mandou Jonas pregar um povo de coração duro. E ele não queria ir lá pregar. Lá no finalzinho, a gente vê o motivo. Deus resgatou toda aquela nação. Deus
através da vida de Jonas, com a pregação, aquelas pessoas se converteram lá em Nínive e elas se voltaram ao Senhor. E Jonas, num momento de egoísmo, isso é um sentimento que nós temos que ter muito cuidado, essa palavra, egoísmo. Jonas sabia que se Deus mandasse pregar, o povo ia se arrepender. Jonas, naquele momento, ele não teve o cuidado devido com aquela nação. Deus faz com que Jonas passe por uma situação. Jonas, ele se entristece muito, né? Ele pede até a morte, porque Deus tinha providenciado algo sobre a vida dele e de repente aquela árvore morreu, né? Ela se secou. Aquela árvore que estava dando sombra a ele, estava dando um momento de conforto momentâneo a Jonas. E Jonas lamentou muito. E Deus chegou para Jonas e perguntou: olha, Jonas, você tem se lamentado tanto com uma árvore, né? Que hoje está seca e depois é lançado fora. E aí o Senhor fala: como, né? Eu tive amor por uma grande cidade. Muitas almas, Jonas, e você não teve. Às vezes o egoísmo faz com que nós nos preocupemos somente com aquilo que momentaneamente é favorável a nós. Nós precisamos tirar o egoísmo do nosso coração, igreja. O apóstolo Paulo estava ensinando a Jonas que ele precisava afastar esse sentimento do coração dele e de todos os que fossem ouvir essa mensagem. A mensagem do Evangelho é muito maior do que os meus interesses pessoais. A mensagem do Evangelho é muito maior do que problemas e circunstâncias. Quantas pessoas, por mínimas dificuldades, abandonam o ministério, abandonam a sua liderança? Nós somos falhos todos, pastores, membros, somos sujeitos a erros e acertos, como todos. E muitos no primeiro erro do seu próximo. Eu digo isso em todos os relacionamentos: esposo, esposa, filhos e pais, o próprio relacionamento dentro da igreja. Não é porque a pessoa que está ao teu lado errou que você precisa abandoná-la. Não é porque a pessoa errou que você precisa excluir ela da tua vida. Tenha sabedoria, tenha amor, olhe com amor para a situação. Tudo muda quando a gente olha com amor, sabia? Porque quando eu olho com amor, eu sei enxergar claramente o que deve estar próximo de mim e o que às vezes precisa ser afastado. Eu preciso ter discernimento na terra para que eu venha ter sabedoria para agir em determinadas situações. Tem pessoas que agem no ímpeto do ódio, da raiva, da mágoa, né, da decepção. Eu prefiro, em nome de Jesus, que eu e você, nós venhamos responder com amor. O amor pleno, o amor que gera salvação, o amor que gera libertação, o amor que gera transformação e mudança de vida. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos lá para o versículo 8, para a parte 2. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidades. Da mesma sorte, que as mulheres em trajem decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, e nem exerça autoridade de homem, que esteja, porém, em silêncio. Só um minutinho, filho.